dizer aos companheiros e companheiras, sabe, que seguem, acompanham, discutem, aplaudem e reclamam do Bloco da Cidadania, que nós estamos vivendo no Brasil um momento, eu diria, extremamente importante, porque vamos ter eleições e é sempre momento de debate. Mas eu acho que é importante que a gente perceba o seguinte, ou seja, nós precisamos valorizar tudo aquilo que é e que existe de mais sério no Brasil. E ele é implacável. A esquerda, quando faz oposição, a esquerda sempre condescendente, ela respeita valores, ela não entra em questões pessoais, ela respeita o direito humano. A direita não, a direita é implacável. Vocês que acompanham a internet sabem o baixo nível, sabe que dentre coisas boas tem coisas que não merecem nem ser citadas. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 18 de maio de 2025, são 18 horas. Senhoras e senhores, é uma bomba. Se faltava motivo para prender preventivamente Jair Bolsonaro, esse motivo pode estar se configurando. E eu explico. Um dos motivos principais para a prisão preventiva de um réu em um processo é tentativa de obstrução da justiça. Pois bem, há indícios claros de que o general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército indicado por Bolsonaro em 31 de março de 2022, que o ameaçou de prisão quando ele propôs que esse general aderisse à trama golpista, e ele, como comandante do Exército, ao lado do brigadeiro Batista Júnior, então comandante da Aeronáutica, e do almirante Almir Garnier, então comandante da Marinha, foram chamados ao Palácio da Alvorada para conversar com Jair Bolsonaro sobre uma possível decretação de estado de sítio dentro do TSE, e esse general ameaçou Bolsonaro de prisão se ele prosseguisse com aquelas tratativas. Disse que Bolsonaro apresentou a ele uma cópia idêntica da minuta golpista achada na casa de Anderson Torres, ministro da Justiça, logo após o 8 de janeiro, e esse general, no período que sucedeu a tentativa de golpe e em que ele, depois em que seu nome veio à tona como depoente, como acusador de Bolsonaro, esse general sumiu, não encontra mais amigos, não participa mais de nenhuma atividade das quais ele participava, e isso é motivo de preocupação, inclusive para a Procuradoria, que está estranhando, assim como a Polícia Federal, o sumiço de Marco Antônio Freire Gomes. O que é que aconteceu com Marco Antônio Freire Gomes? Ele tem que depor amanhã às 15 horas. A Polícia Federal suspeita que Freire Gomes esteja sofrendo pressões. Quem é que pressionaria Freire Gomes? Essa é a pergunta de $1 trilhão que pode ser respondida nos próximos dias, e uma eventual reviravolta nesse caso, um eventual recuo de Freire Gomes está sendo entendido como produto de pressão de Jair Bolsonaro. Em outras palavras, em bom juridiquês, obstrução da justiça. Vamos assistir a reportagem que eu preparei para você. O depoimento à Polícia Federal foi no dia 1º de março. O general Freire Gomes afirmou à PF que Jair Bolsonaro participou diretamente de negociações que na prática poderiam levar a um golpe de Estado para o ex-presidente se manter no poder.
O general Freire Gomes disse que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos, como GLO, a garantia da lei e da ordem, estado de defesa e estado de sítio em relação ao processo eleitoral. Esses 3 instrumentos são medidas extremas que podem ser acionadas pelo presidente da República em caso de forte ruptura da ordem ou da democracia. Pela Constituição, o estado de sítio e o estado de defesa precisam do aval do Congresso. Aos investigadores, Freire Gomes ressaltou que sempre deixou evidenciado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Exército não participaria na implementação desses institutos jurídicos, visando reverter o processo eleitoral. Como todos bem se lembram, o Alexandre de Moraes decidiu, junto com a primeira turma, com a esmagadora unanimidade da primeira turma do STF, não intimar testemunhas de defesa, porque o Jair Bolsonaro e outros réus da trama golpista estavam tentando empurrar com a barriga a oitiva de testemunhas, o processo penal, o processo de instrução penal. Muito bem, o Alexandre de Moraes, então, decidiu tomar uma medida que encurta o julgamento. Qual foi essa medida? Ele simplesmente decidiu que só as testemunhas de acusação iam ser obrigadas a depor, iam ser intimadas. As da defesa ia depor quem quisesse. Muito bem. Depois de ele tomar essa medida, ficou inclusive patente que as defesas dos réus poderiam ter dificuldade de convencer testemunhas a comparecer ao tribunal, ou mesmo que seja por via virtual, como vai ser amanhã, e a semana que vem vai ser todinha dedicada às testemunhas de acusação. Na semana que vem serão as testemunhas da defesa. E às 15 horas de amanhã a gente tem o depoimento do Freire Gomes. E isso fez com que o Bolsonaro pedisse ao STF para adiar o depoimento dessas testemunhas, porque ele não sabia nem o que dizer. Muito bem, o Alexandre de Moraes negou adiar o julgamento da Polícia Federal e do policial que gravou os áudios e os depoimentos em geral. A defesa de Bolsonaro pediu novo adiamento das oitivas das testemunhas e o Alexandre de Moraes de novo negou. E aí a gente vem a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Esta aqui é a denúncia do Procurador-Geral da República, um documento de 272 páginas. E a certa altura, o documento diz o seguinte: às 14 horas e 58 do dia 15 de dezembro de 2022, Ailton Gonçalves Moraes de Barros enviou mensagem ao general Braga Neto reforçando o intento violento da organização criminosa contra o general Freire Gomes. Se FG tiver fora mesmo, será devidamente implodido e conhecerá o inferno astral. Foi esse o momento em que Braga Neto orientou Ailton Gonçalves Moraes de Barros a atacar também o brigadeiro Batista Júnior e sua família, bem como a família do Braga Neto. Muito bem, o STF ouve amanhã o comandante do Exército em primeira audiência de testemunhas da trama golpista. Já vai abrir a semana da instrução penal por parte da acusação, não é? Os depoimentos das testemunhas da acusação já vai abrir com o Marco Antônio Freire Gomes. E essa reportagem aqui, ela diz, a certa altura, algo extremamente preocupante. General Freire Gomes submergiu após confirmar à Polícia Federal sondagens de Bolsonaro para a ruptura institucional. E aqui, você vai ver, nós temos uma parte da reportagem que é bastante preocupante. O depoimento, o general contou que o chefe da Marinha, Almir Garnier Santos, também concordou com a proposta de ruptura democrática
E o depoimento de Freire Gomes foi uma das bases da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o núcleo central da trama golpista. O órgão fatiou a denúncia segundo o que seriam os grupos de atuação. Freire Gomes e o chefe da aeronáutica foram as únicas testemunhas do círculo militar que admitiram ter conhecimento das conspirações no Palácio da Alvorada no fim de 2022. As declarações do ex-comandante do Exército se tornaram conhecidas em março de 2024, quando ele já estava na reserva. Ele decidiu submergir diante de sua exposição pública. O jornal Folha de São Paulo conversou com 7 oficiais generais que conviveram com Freire Gomes no fim de 2022 e o sumiço do ex-comandante é motivo de preocupação. No fim do último ano, um grupo de oficiais planejou fazer uma confraternização para reencontrar colegas. O encontro tinha como único objetivo integrar Freire Gomes após um longo período distante do QG do Exército. Ficou acertado que pediriam pizza. O general comunicou que não iria e o evento acabou cancelado. Outro oficial general próximo de Freire Gomes disse que o encontrou somente uma vez após o fim do governo Bolsonaro. Conversaram amenidades por 2 horas enquanto bebiam uísque. Não tocaram no assunto das investigações da Polícia Federal. São diversos os motivos pelos quais o depoimento de Freire Gomes é um dos mais esperados pelas pessoas envolvidas no processo sobre a trama golpista. Minha amiga, meu amigo, o depoimento desses 2 homens significa basicamente o fim dos bolsonaristas e o fim de Jair Bolsonaro. Esse sumiço do Freire Gomes preocupa bastante e tem levantado suspeitas entre os investigadores, sobretudo entre a Polícia Federal e até o próprio Supremo Tribunal Federal. E se houver qualquer tipo de reviravolta no depoimento de um deles, ou principalmente do Freire Gomes, porque ambos foram ameaçados pelo bolsonarismo, a mando de Braga Neto, que agia a mando de Bolsonaro. Aí a coisa vai ficar feia. Vamos nos lembrar, de novo, quero repetir, que intimidação ou cooptação de testemunha é motivo para prisão preventiva. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.